Começa agora mais uma edição do Sebrae Nacional em Ação. 2026, um ano que se inicia com novas perspectivas, desafios e oportunidades para quem empreende no Brasil. É tempo de inovação, crescimento e de olhar para o futuro com planejamento e confiança. Ao longo do programa, mostraremos como os pequenos negócios seguem sendo protagonistas da economia brasileira, adaptando-se às transformações do mercado, investindo em tecnologia, qualificação e soluções que fortalecem a competitividade em todos os setores. O Sebrae Nacional em Ação abre espaço para as histórias que inspiram, conectam conhecimento e revelam caminhos possíveis para quem quer empreender ou expandir o seu negócio em um cenário cada vez mais dinâmico. E no programa de hoje, o destaque é a Levtech, empresa catarinense com sede em Florianópolis, que atende o mercado nacional na produção de leveduras e no apoio a programas de controle de qualidade. Acompanharemos a trajetória de pioneirismo, a excelência de duas irmãs que resolveram empreender no mundo da microbiologia. Vamos destacar uma empresa que representa o que há de mais avançado entre ciência, inovação e sustentabilidade no mercado de bebidas. A Levtech, tecnologia viva de Florianópolis, se transformou numa referência em armazenamento seguro e desenvolvimento de soluções acessíveis e sustentável para o controle biológico. A empresa mostra como tecnologia e responsabilidade podem caminhar juntas. Bom, a Levtech surgiu de um projeto de pós-doutoramento empresarial, onde eu fui contemplada com uma bolsa da FAPESC, e a partir disso eu comecei a desenvolver uma pesquisa voltada para problemas que as cervejarias poderiam encontrar no âmbito microbiológico. Eu fiz um estudo de mercado e uma validação desse produto na Feira Brasileira de Cerveja, e para minha surpresa o produto não teve muita aceitação, era muito novo para a época que a cerveja artesanal se encontrava. A gente está falando de 2013, 2014. E aí eu pensei em um novo produto, que é justamente a propagação de leveduras. Fiz um novo estudo de mercado e se tornou bem viável. E nesse momento, então eu precisava de uma parceira, de uma sócia, alguém para tocar comigo o projeto. E eu e a Marina, a minha irmã, nós tínhamos um projeto de vida que era morar na praia. E aí chamei a Marina para fazer a sociedade. Duas irmãs unidas pelo desejo de empreender e a vontade de morar perto da praia. A Ilha da Magia era o local ideal para começar o negócio. Trabalhava em outras áreas, mas também sou bióloga, do ramo aqui de biotecnologia. E aí a Gabriela me convidou para fazer parte da Levtech e o nosso sonho era morar em Florianópolis. Aí eu topei essa empreitada com ela. Me mudei para cá e aí em 2015 nós fundamos a Levtech, e em 2016 a gente produziu o nosso primeiro batch de leveduras líquidas que enviamos para uma cervejaria testar. Era como se fosse nosso MVP, que é o mínimo produto viável. E aí enviamos para a cervejaria testar. E como resposta, a gente não teve o melhor desempenho que nós esperávamos, porque naquela época a gente não tinha a melhor logística de entrega, a gente não tinha a melhor embalagem e a levedura também não apresentou a melhor performance. E aí eu acho que esse foi um grande desafio que nós tivemos, que foi ao longo desse tempo conseguir melhorar e desenvolver melhor e consolidar o produto da Levtech como uma marca de referência em qualidade âmbito nacional. A empresa atua no ramo de microbiologia. É uma indústria de bioprocessos que produz leveduras líquidas. Uma levedura é um micro-organismo, é um ser unicelular que a gente só consegue visualizar ele utilizando um microscópio. Essa levedura, ela tem diversas aplicações no nosso dia a dia, e uma delas é produção de bebidas alcoólicas ou fermentação. Além disso, a levedura é o fermento, que é um micro-organismo muito utilizado para a produção de pão.
Então, todas elas são leveduras. O que difere é que algumas se especializaram para fermentar bebidas alcoólicas e outras se especializaram para fazer pão. Então, a diferença entre leveduras líquidas, que é o que a Levtech produz, e as leveduras secas, que vocês já conhecem como as leveduras de pão, é que as leveduras secas passam por um processo de desidratação. E as leveduras líquidas não, elas estão ainda na sua fase ativa. A grande vantagem de leveduras líquidas é que a gente consegue ter uma disponibilidade maior de diferentes tipos de leveduras. Então, cada levedura tem uma personalidade, ela vai gerar um perfil sensorial, um sabor, um corpo diferente para a cerveja. E também as leveduras líquidas, elas são mais frescas. Eu sempre faço analogia de um produto fresco, né, ou um produto industrializado embalado. Produto embalado industrializado, ele vai ter um tempo de prateleira maior, mas ele não vai ser tão fresco quanto um produto que ele tá ali praticamente in natura, né? Então, claro, as leveduras líquidas têm uma série de desafios, que é justamente isso: um tempo de prateleira menor, um transporte que precisa ser refrigerado. Então, a Levtech tem a missão de cuidar das leveduras líquidas desde o começo da sua multiplicação até quando ela chega no cliente. Agora contem pra gente como foi gerenciar o lado familiar e a relação profissional. Eu acho que ter uma sócia e uma irmã é bom, porque é uma pessoa de confiança com quem eu posso contar e acreditar que ela está do meu lado e a gente vai tomar as melhores decisões. Nem sempre foi fácil, no início foi um pouquinho mais difícil, porque até a gente conseguir estabelecer um limite entre intimidade e profissionalismo, foram algumas brigas e alguns desentendimentos, mas a gente conseguiu superar isso, a gente entendeu que uma complementa a outra. Conseguimos tocar hoje de forma bem assertiva, dividindo as funções entre cada uma. Eu acho que esse foi o momento crucial, foi quando a gente entendeu que cada uma tem autonomia nas suas atividades, então a gente dividiu as atividades e da gestão dela, ela tem total autonomia e eu evito me meter e ao contrário também. E claro, a gente precisa também tomar decisões em conjuntos, então decisões que fazem parte de um maior, né, que condizem a empresa como num futuro da empresa, a gente acaba sempre tomando essas decisões em conjuntos, né? E a gente consegue separar, a gente fala de trabalho no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho a gente evita trabalhar. E uma curiosidade, para trabalhar no ramo de leveduras, tem que gostar de cerveja? Claro, né? Sim, é importante. É importante gostar de cerveja, ter um apreço. Com certeza deixa o nosso trabalho um pouco mais leve e divertido, né? É a mesma coisa que você trabalhar com, enfim, qualquer coisa que você não ame, né? Então, a gente, além de produzir a levedura, como é que a gente vai saber que a levedura tem qualidade? Ela tem qualidade se ela faz uma boa cerveja, né? Então, sim, a gente precisa muito gostar de cerveja, mas vai um pouco além disso. A gente é apaixonado pelo processo biológico mesmo. Por biotecnologia. Com muito conhecimento na área técnica, uma das primeiras dificuldades das irmãs a começar o negócio foi colocar a ideia no papel e dar o start na formalização do negócio. Foi bem desafiador porque nós somos da área técnica e na época, hoje a gente tem nas universidades, hoje a gente tem um Sebrae muito atuante para auxílio dos novos empreendedores, mas há 10 anos atrás esse movimento ele era muito mais fraco, ele não existia. Então o maior desafio é a gente primeiro ter a coragem de empreender. Então é testar o produto, a minha dica é: façam o produto e apliquem no mercado. E se precisar mudar, mudem logo, errem logo, né? Então assim, é importante a gente errar
mas é importante também a gente aprender com o erro. Então, não se frustrar eventualmente se um produto não dá certo, que foi o que aconteceu com a Levtech. A gente passou 6 meses, 8 meses de um trabalho de pós-doutoramento testando um produto que não foi viável, mas em pouco tempo a gente conseguiu reinventar um modelo de negócio que aí sim tinha interesse de mercado, né? Então acho que para mim essa é a principal dica. Errem, mas errem rápido para poder se reinventarem. Mas desistir nunca foi uma opção. Mesmo tendo o primeiro produto sem grande aceitação do mercado, elas persistiram. Criar uma planta fabril e fazer a gestão dela, ela envolve bastante recursos, né? Porque uma fábrica tem um custo de imobilizado, de manutenção muito alto. Também precisamos de bastante funcionários, né? Então foi bem desafiador esse início. Conseguir fazer a gestão da empresa e fazer com que a marca prosperasse, se consolidasse no mercado. A Levtech produz a matéria-prima e não o produto final. Quando a levedura chega no cliente, ela vai ser inoculada, ou seja, a cervejaria vai utilizar essa levedura para a produção da cerveja. Então, o que a levedura faz? Ela transforma todos os nutrientes daquele mosto, que é um caldo açucarado, oriundo de malte de cevada, com adição de lúpulo para trazer sabor e amargor. A levedura vai pegar todos esses nutrientes e vai transformar em álcool e mais de 400 compostos aromáticos. Depois que a levedura fez esse processo de fermentação, aquele caldo açucarado virou cerveja. E nesse momento, a levedura acaba aglutinando e decantando, e ela é removida do processo e a gente tem uma cerveja finalizada. Para o negócio dar certo, é fundamental ter uma ampla rede de clientes e parceiros. A produção da matéria-prima, ela é primordial em termos de qualidade do produto. A gente sempre busca uma matéria-prima de qualidade para poder ter um produto acabado de qualidade. Então, para a gente é muito importante buscar parceiros que acreditem no nosso trabalho, através da comprovação da eficácia do nosso produto. Então a gente vai até as cervejarias, leva uma amostra, testa, produz cerveja, experimenta, comprova todo um processo de logística que a gente conhece, que a gente domina. Então a gente consegue oferecer garantias para a cervejaria, para o cliente, que o produto, além de ter uma qualidade muito grande, ele também é acompanhado durante toda a sua vida. Então isso mostra todo o zelo e toda a preocupação que a gente tem, não só com o nosso produto, mas com o produto do nosso cliente também. Pensando sempre em o nosso cliente produzir e apresentar uma cerveja de extrema qualidade, estabilidade e consistência, né? Então acho que esse que é o caminho que a Levtech trilhou para a gente poder estar aqui hoje. Ter uma equipe comprometida é um dos segredos da Levtech. Então, eu sou apaixonada por biotecnologia, por isso que eu vim para a Levtech, e eu permaneci por causa das pessoas e por causa do ambiente também e tudo que a gente entrega aqui. A gente trabalha proporcionando um produto com qualidade, e isso é bem importante para mim, porque são desafios. A gente tem desafios a cada dia ali para promover um produto, né? Desde os detalhes da levedura, entrar no reator, todo o cuidado que a gente tem durante toda essa gestão do processo é um desafio bem grande, porque são muitas variáveis. A Mayara já era cervejeira e buscou a Levtech para unir as duas paixões e atuar dentro da indústria. Eu tenho aprendido bastante coisa aqui na Levtech. Eu entrei no setor de envase, comecei no envase e logo em seguida já passei para micro, e também sei algumas coisas da produção, um pouco de expedição também, então eu venho evoluindo conforme a empresa me proporciona. Eu tenho muito orgulho de trabalhar num setor que vem crescendo, né? Fazer parte de algo que
vai fazer com que façam boas cervejas, né? Uniu duas paixões minha, a área técnica e o setor cervejeiro. Hoje eu sou cervejeira também desde 2015, então antes de trabalhar na Levtech eu já usava a Levtech nas minhas produções, então fazer parte disso hoje é a realização de um sonho e muito orgulho para mim. Já o Carlos faz parte do setor comercial da empresa, responsável pelo primeiro contato da marca com os clientes. A gente faz a parte de vendas aqui, então é uma parte um pouco mais técnica em relação aos nossos clientes, né? Eles têm algumas dores, alguns objetivos em relação à cerveja, com qualidade, que eles querem chegar, e a gente faz esse auxílio escolhendo a melhor cepa, a quantidade de fermentos também é muito importante, e faz também todo o acompanhamento depois da fermentação para que o cliente chegue no objetivo principal dele, no objetivo que ele traçou para aquela cerveja. Então a gente está ali no meio tentando auxiliar ele a chegar nesse objetivo de uma cerveja boa, uma cerveja de qualidade. Para mim, uma das partes mais legais é ajudar os cervejeiros a conseguir atingir os objetivos deles. A fermentação é uma coisa que está sempre mudando, está sempre surgindo coisas novas, e a gente está sempre ali junto tentando auxiliar, assim, acho bem gratificante. Hoje são mais de 40 produtos, tanto para grandes clientes quanto para cervejeiros caseiros. Então a Levtech conta com um portfólio de mais de 40 tipos de leveduras que são disponibilizadas tanto para cervejarias quanto para cervejeiros caseiros. Então os hobbyistas, os cervejeiros caseiros também se beneficiam desse processo. E aquele primeiro produto que a Levtech testou, que foram os kits microbiológicos que não teve aceitação no mercado em 2014, hoje é um produto da Levtech. A gente manteve esse produto no portfólio e com o desenvolvimento, com a maturidade do mercado, cada vez mais ele tem sido útil e utilizado pelos cervejeiros. Então, às vezes, empreendedor, a gente está um pouco à frente, né, do tempo do nosso mercado. E quando se fala em parcerias com os empreendedores, não há como não citar o Sebrae. O Sebrae, ele entrou na nossa vida pela primeira vez num Brasil mais produtivo. Então, eu estava indo para casa, escutando a voz do Brasil, então fazendo serão, hora extra, início de empresa, né? E aí eu escutei a oportunidade do Brasil mais produtivo, isso acho que era 2016, por aí. A gente estava recém se mudando para Planta Nova, então era 2016, 2017. E me inscrevi e fomos contemplados. Então fizemos o primeiro atendimento via Sebrae, né, a partir do Brasil Mais Produtivo, e a partir dali uma coisa puxa a outra. Então a consultora nos ofereceu uma nova consultoria de planejamento estratégico, a gente fez uma consultoria de Lean Manufacturing. Depois de planejamento estratégico, fizemos várias. E aí depois o Sebrae sempre perguntava para nós, e qual a sua próxima demanda? E a gente sempre tinha demanda, né? A gente sempre continua tendo demanda. E aí as coisas foram acontecendo de forma natural, mas também porque a gente demandava muito do Sebrae. E depois que a gente começou o atendimento do Sebrae, eu sempre falo, gente, a gente deve ser um dos melhores clientes do Sebrae, porque todo ano a gente tem uns 3, 4 atendimentos nas áreas mais diversas, desde produtividade, gestão, financeiro, administrativo, planejamento estratégico, vendas, comercial, tudo que vocês podem imaginar. ESG agora, né? Então, assim, o Sebrae realmente, ele faz parte da história da Levtech. Elas se orgulham do trabalho desenvolvido. Uma das consultorias que nós realizamos com o Sebrae que tiveram o maior resultado foi a precificação de produto, que foi via Sebratech, que nós fizemos essa consultoria. E ali o Sebrae entregou para a gente uma planilha com muitos números de todos os nossos produtos, indicadores, lucratividade, e com essa planilha a gente consegue tirar diversas ações e estratégias para que tenha o melhor desempenho da empresa. E também a gente realizou algumas consultorias com o Sebrae Ali, onde eles fornecem um diagnóstico de todos os pontos positivos e os pontos que podem ser melhorados da empresa, e ali já surgem novas oportunidades de consultorias que a gente pode ir melhorando cada passo mais os processos da empresa. Um dos projetos que ganharam destaque foi o rumo ao ESG. Foi novamente uma chamada que eu recebi por e-mail do Sebrae para as empresas se candidatarem, né? E era uma coisa que a gente
já fazia desde sempre de casa, né, de berço, digamos assim, a preocupação em separar o lixo, em segregar de forma correta, né, sempre o pai escutando: vocês são sócia da companhia de energia elétrica, desliga a luz, fotocélula, então toda essa situação. Então a gente tinha muito de berço isso. A gente aplicava em casa, mas não conseguia trazer isso de forma sistemática para dentro da empresa e como um programa, até porque a gente não tinha o conhecimento todo necessário para aplicar isso. Então, no momento que teve essa oportunidade, a gente falou assim: não era prioridade da empresa, o fato é isso, né? A empresa tem tantas outras prioridades do que o ESG, mas foi o momento certo da gente dizer: é a oportunidade da gente conseguir trabalhar nisso. E aí a gente começou a realizar a consultoria e foi assim, ó, bem caótico, porque no final da consultoria a gente tinha uma lista de tarefas para serem executadas a curto, médio e longo prazo. E tarefas bem desafiadoras que precisavam que a gente tivesse um movimento muito grande, então dedicação, empenho, não só também financeiro em alguns aspectos, como redução de carbono, plantio de árvores, mas também um movimento por parte das gestoras para que a gente conseguisse trazer toda a equipe para esse ESG e mostrar para a gente, para eles, né, o quão é importante não só lixo, mas também a governança, toda a parte social dos colaboradores, que a ESG também está inclusa, né? A Levitec, ela possui placas solares nos tetos dos galpões e isso faz que a gente tenha uma economia de quase 40% de energia elétrica. A gente, hoje também a Levitec, ela destina todos os resíduos químicos com uma empresa especializada que ela faz a coleta, o transporte e a destinação final para um aterro especializado conforme a classificação de cada resíduo. Nós estamos implementando agora o PGRS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que a meta é que quase todos os nossos resíduos produzidos pela Levitec sejam enviados à reciclagem e só uma pequena quantia possa ser descartados em aterros sanitários. Além disso, a gente instalou luzes com sensores, né, em todas as áreas comuns, onde era possível a gente ter essa flexibilidade de usar o sensor. A gente também promoveu treinamento e sensibilização com a equipe sobre o uso consciente de energia e água, colocando placas ao longo de toda a empresa para relembrar, né, essas questões do uso consciente. Então, desligue o ar antes de sair, apague a luz, uso consciente de água. A gente instalou bicicletários também para fomentar que os colaboradores que moram aqui na proximidade possam vir de bicicleta e ter um lugar seguro e apropriado para deixar elas aqui. Foi bem legal porque a gente conseguiu traçar metas palpáveis de serem executadas. E ao final de um ano, a gente tinha praticamente 60% da planilha de atividades já cumprida. Então, isso foi muito gratificante. Uma das partes fundamentais do ESG diz respeito ao cuidado com os colaboradores. A parte técnica, né? A galera já vem com know-how ali de universidade, de bagagem de outras empresas. E a parte, digamos, comportamental, a gente vai aprendendo, né? E cada um tem o seu perfil e a gente vai aprendendo a lidar. Então, montar uma equipe coesa, onde tem vários perfis e que se agregam e construam uma equipe para trabalhar em conjunto ali e fazer sentido, né? E elevar e tal, e crescer e fazer sentido das atividades, é complicado, né? A gente tem que estar sempre cuidando ali das nuances, aparando ali e fazendo treinamentos, fazendo conversas o tempo todo para que as pessoas conheçam de si, aprendam mais a parte técnica e também queiram e se desenvolvam também como profissionais aqui dentro. O trabalho da Adriana vai muito além do básico. A gente trabalha fazendo avaliações comportamentais, né? A gente tem umas avaliações de competência, onde a gente faz o mapeamento, né, das pessoas, conversa com elas, vê o que está se passando, qual o sentimento e mapeia ali a parte técnica e a parte comportamental e a gente dá o feedback para a pessoa. Olha, você tem esse ponto que tá bem legal, tem esse ponto que precisa se desenvolver e cabe à pessoa, né, ir lá
buscar se desenvolver, daí a gente faz um acompanhamento, a gente promove que façam cursos, a gente promove treinamentos semestrais também para a empresa, tanto da parte técnica quanto da parte comportamental, né? A gente traz treinamentos sobre comunicação, que é bastante importante. A gente faz muitos treinamentos e o último que a gente fez, inclusive, foi um de saúde mental, né? Baseado em gestão, ali, como gerenciar o seu tempo, como fazer atividade de uma forma que não te sobrecarregue para aliviar, né? Tornar o ambiente de trabalho não um peso, né? Que a gente venha trabalhe, mas que seja um ambiente tranquilo e que seja um ambiente para a gente ter também prazeres, por que não, né? Com todo esse empenho, a empresa projeta um futuro ainda mais promissor. A gente está sempre na busca do desenvolvimento de novos produtos. A Levtech está numa fase muito legal, que agora a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento trabalhando. Então nós estamos muito forte agora nos editais de fomento, com pessoas dedicadas ao estudo e à modificação genômica de leveduras. Então a gente acredita que dentro de 2 anos a gente vai ter leveduras modificadas geneticamente com atributos positivos e principalmente utilizando parentais brasileiros. Então o nosso objetivo é trazer muito da microbiota brasileira, da microbiota manezinha, né, para as produções de cerveja e também poder oferecer um serviço de modificações genômicas para que os nossos clientes, as cervejarias, tenham leveduras que expressem algum atributo positivo e específico para aquela demanda que a cervejaria tem, né? Chegou a hora de conhecermos um pouquinho de como é o dia a dia da empresa. A Gabriela será a nossa guia pela indústria. Aqui a gente tem a entrada da empresa, da entrada do processo produtivo propriamente dito. Aqui a gente tem 2 ambientes. Aqui a parte de limpeza e esterilização. Todo o material que entra no cultivo ele é esterilizado, tudo certinho. E ali do outro lado a gente tem um ambiente que é o laboratório propriamente dito, onde a gente produz os mostos, todos os alimentos para as leveduras. Vamos caminhando mais um pouquinho. Então aqui a gente começa a ter ambientes mais limpos. É a sala de microbiologia. A gente tem o coração da Levtech, é o nosso freezer a menos 80. Tudo começa a partir disso aqui. Então o processo produtivo começa lá no menos 80, onde a gente descongela a levedura e depois a gente passa a levedura para essas mesas agitadoras. Aqui elas ficam crescendo durante 48 horas e a gente vai escalonando o tamanho. Desse frasco menor depois vem para um frasco maior, que vai nessa incubadora aqui. Se vocês olharem aqui, a gente já tem um processo rodando aqui, multiplicando os frascos menores, depois vão passar para os frascos maiores, e aí depois desses frascos vai para o processo produtivo. Então aqui é um ambiente extremamente controlado e limpo, e é onde de fato a gente inicia a multiplicação das leveduras. E aqui também, o que a gente tem aqui é um shaker ou uma mesa agitadora. Então essa mesa agitadora, ela tem temperatura e umidade controlada, e as leveduras ficam aqui durante 48 horas até se multiplicarem. A Mayara acompanha de perto todo o processo. Eu sou responsável por preparar os pré-inóculos que vão entrar nos reatores. Eu faço controle de todo o mosto e tudo que vai entrar em contato com a levedura, a água, o mosto, depois do produto finalizado também. Eu faço toda a parte do controle, a atenuação, que é o que está acontecendo aqui. Tudo isso sou eu que faço. Limpeza, organização e controle rigoroso são marcas registradas da Levtech. Então agora a gente vai fazer o controle microbiológico do tanque, do reator, após a limpeza. Então toda vez que a gente limpa um tanque,
para garantir que ele está limpo e poder entrar um cultivo, uma propagação de leveduras, a gente utiliza um suave, que é aquele cotonete, né, que todo mundo conheceu na época do Covid, e passa por todas as superfícies, principalmente o que a gente considera ponto crítico. Então, os pontos críticos são as válvulas do tanque, alguns pontos dentro do tanque. Esse meio de cultura que ela está utilizando é aquele meio de cultura que eu falei lá no início do programa, que foi o primeiro produto da Levtech. Então, a gente não conseguiu colocar comercialmente naquela época, mas a gente sempre utilizou ele internamente para os nossos controles. Então, dessa forma, são feitos 16 pontos em um único reator. Então, a gente entende que cada tanque de multiplicação de levedura tem 16 pontos críticos e a gente amostra todos para garantir que o tanque está limpo. Essa é a primeira premissa para a gente começar um cultivo. Que exemplo! A Levtech é referência para Santa Catarina e todo o Brasil. A empresa mostra como visão empreendedora pode elevar a qualidade de um setor inteiro. Inovação também é cuidado com o futuro. O Sebrae tem orgulho de apoiar negócios que fortalecem a economia catarinense e colocam o Brasil na vanguarda da produção sustentável de bebidas. Assim, encerramos mais uma edição do Sebrae Nacional em Ação, mostrando como o empreendedorismo catarinense segue evoluindo, inovando e gerando oportunidades. Histórias como a da Levtech reforçam que investir em conhecimento, tecnologia e qualidade é fundamental para crescer de forma sustentável e competitiva, mesmo em mercados cada vez mais exigentes. E das leveduras, vamos para o produto final. No próximo episódio, visitaremos uma cervejaria sustentável. A Maltês Craft Beer mostra na prática que é possível crescer, gerar valor e, ao mesmo tempo, adotar processos sustentáveis que respeitam o meio ambiente e fortalecem toda a cadeia produtiva.